Oi pessoal, tudo bem? Hoje, atendendo uma solicitação da Priscila, nós vamos falar um pouco sobre as despesas para emissão de visto. Tá? Independente se você vai vir fazer um curso de graduação ou de inglês, você vai ter algumas despesas relacionadas a isso, ok? Bom, então, como foi o meu processo, né? É importante é, que se diga e que fique claro, cada processo vão ter valores diferentes, vão ter custos diferentes, tá? Então eu vou falar como foi o meu processo, né? Que foi para um mestrado, né? Era um visto de no mínimo 1 ano e meio, tá? E aí tem algumas diferenças porque um período maior você tem que fazer exames de saúde no Brasil. Então, visto de mestrado, com esposa, né, com partner e com 2 filhos pequenos, né, menores de 5 anos. Então, a primeira despesa que a gente tem é com advisor, né? Nós optamos por contratar um advisor. Nós entendemos que era mais seguro, né? Até porque nós não tínhamos muito conhecimento e, enfim, foi a nossa decisão. Então, de advisor nós gastamos em torno de US$ 2.000. Tá? Eu vou falar os valores em dólar porque a maioria das despesas são em dólar. Então, a cotação pode variar, então é bom que você saiba o valor em dólar e aí você transforma para reais quando você for ver o vídeo e for fazer as suas contas, tá? Esse valor pode variar dependendo da quantidade de pessoas que aplique. Para nós, US$ 2.000. Tá? Exames no Brasil. Tá? Nós temos que fazer alguns exames de saúde antes de deixar o Brasil, como raio-x de tórax, por exemplo. Eu e minha esposa tivemos que fazer, as crianças não fazem, mas as crianças vão numa consulta médica. Tá? Nós também vamos numa consulta médica. Então, exames no Brasil para um visto acima de 1 ano, se eu não me engano, mas o nosso aqui 1 ano e meio, tá? Foi de US$ 1.300. Tá? As despesas com visto, propriamente dita, tá? Nós gastamos US$ 1.200. 2 crianças, um visto de estudante, a minha esposa com visto de trabalho, né? Porque um mestrado dá direito ao visto de trabalho para o partner. Então nós gastamos de visto US$ 1.200. Tá? Nós optamos em fazer o seguro saúde antes de vir para Nova Zelândia. Eu não tenho certeza se é obrigatório ou não. Tá? Eu acho que sim. Mas, independente disso, para 18 meses, cobertura para a família inteira, nós gastamos US$ 2.200. Okay? Eu estou colocando esses valores como processo de visto, porque em teoria, se você não tiver esses gastos, né, você não consegue o visto. Então, são despesas que você vai ter que contar, vão precisar estar no planejamento de vocês antes de vir para Nova Zelândia. Então, eu vou economizar esse dinheiro, talvez não dê. Tá? Então, eu estou colocando despesas que não só diretamente ligadas ao visto, mas indiretamente ligadas ao visto, ok? Então, a outra despesa, a passagem. Tá? Nós gastamos para a família US$ 6.000. Tá? Foi 2 passagens adulto e 2 passagens criança. Tem uma regra de menores de 2 anos, tá? Mas conta quantos anos a criança vai ter quando retornar. Como você tem que colocar uma data de retorno, eu tive que considerar os meus 2 filhos acima de 2 anos, apesar de ter 2 anos na época. Tá? Então, passagem US$ 6.000. Aí tem gente que não compra a volta, né? Nós optamos por comprar ida e volta junto. Mas nós conhecemos pessoas aqui que não comprei a volta, cheguei aqui sem a volta.
O que foi recomendado e nós seguimos foi de comprar ida e volta junto. Nós também soubemos de caso onde na entrada a imigração pode perguntar se você tem a passagem de volta. Tá? Se você não tiver, o caso que nós conhecemos, a pessoa teve que comprar na hora a passagem de volta. Então, mas é uma decisão sua. Nós optamos por comprar ida e volta e para as 4 pessoas nós pagamos $6.000. Bom, aí com relação à universidade, tá? O meu curso foi um curso de mestrado na área de business, um curso de 1 ano e meio. Tá? Ele custou $28.000, você tem que pagar adiantado. Existe uma opção que foi dada, que basicamente você paga menos, porém o seu visto fica, o prazo do seu visto fica atrelado ao quanto você pagou. Então, por exemplo, eu paguei 1 ano de curso, seu visto vai ser de 1 ano. Para os próximos 6 meses, ou para os últimos 6 meses, você vai ter que aplicar de novo. Eu não sei se essas regras mudam ou não, mas para nós foi ofertado isso. Nós decidimos pagar o curso integral e não se preocupar, porque depois você chega aqui, você tem que aplicar e aí você paga algumas taxas de novo. Então, a gente resolveu pagar tudo de uma vez só, $28.000, ok? E a última despesa são garantias financeiras. Quando você vai aplicar o visto, você tem que mostrar para a imigração que você tem condições de se manter aqui num determinado período, mesmo que você vá trabalhar. Então, eu tive que comprovar $22.000 para 1 ano e meio, ok? Se você vem para 1 ano, é menos, tá? Tem um valor mensal ali que você tem que comprovar. E para os meus dependentes e partner foi $4.000 durante todo o período. Então, para as 3, né, para os meus 2 filhos, mais a esposa, $12.000 e o meu $22.000. Então, foram $34.000 que você tem que ter no banco e comprovar, né, mandar os extratos dizendo, olha, eu tenho esse valor. Então, total, antes de sair do Brasil, nós gastamos em média $40.000, tá? Com advisor, exames, visto, seguro-saúde, passagem e universidade. E você tem que ter na conta mais $34.000. Tá? Lembrando que isso foi o que nós gastamos. Né? Isso vai mudar de acordo com o seu perfil, com o seu curso, com o tipo de família. Eu vou sozinho. São outros valores. Isso aqui é mais para você ter no seu planejamento para não esquecer de colocar no seu planejamento. Tá? Esse é o mais importante. Olha, eu vou gastar com advisor, vai utilizar, tem que considerar um valor. Eu vou ter que fazer exames, se o seu curso é maior do que X tempo, vai ter que fazer exames. Tá? Então, é mais para não esquecer de colocar no seu planejamento. Esses foram os nossos gastos. Tá? Eu espero ter ajudado de alguma forma. Um grande abraço, até a próxima.